Uma outra informação, o Ministério Público, o Ministério da Justiça, melhor dizendo, e da Segurança Pública, registrou um recorde na descapitalização do crime organizado. Em 2025, os leilões de bens apreendidos somaram 481 milhões de reais, com itens como imóveis e veículos de luxo. Segundo a Diretoria de Gestão de Ativos e Justiça da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, esse resultado foi impulsionado pelo uso da alienação antecipada, que é um mecanismo que permite à Justiça autorizar a venda dos bens antes do trânsito em julgado desses processos. Começar essa com o Roberto Mota. Leilões de bens que foram apreendidos de figuras do crime organizado somaram 481 milhões de reais, Mota, principalmente imóveis, apartamentos, fazendas, terrenos e vários carros de luxo. O que acha desse mecanismo? Um avanço, a possibilidade de você se desfazer, vender esses bens antes do trânsito em julgado? Dos dias que correm, Caniato, eu tenho uma certa reserva em relação a isso, né? E eu acho curioso que o Ministério da Justiça esteja divulgando esses números e, sinceramente, eu não tenho nenhuma condição de dizer se 481 milhões em bens apreendidos do crime organizado é muito ou pouco, ou qual o impacto que isso teve. Olhando as estatísticas criminais, não me parece que isso tenha feito muito, produzido muito resultado, né? A gente não viu nenhuma diminuição visível, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, nos lugares onde eu ando. Nós continuamos com um fenômeno de domínio de regiões pelo narcotráfico, que ficou explícito mais uma vez naquela operação de outubro aqui no Rio de Janeiro, quando a Polícia do Rio enfrentou um verdadeiro exército. Então, me parece que esses 481 milhões não estão fazendo muita falta. É preciso sempre lembrar que existe no Brasil um lobby contra o endurecimento da legislação e contra a própria atuação da polícia. Esse lobby é formado por um ecossistema de ONGs, de entidades jurídicas e de partidos de esquerda. E, frequentemente, nós escutamos autoridades repetindo ideias, slogans produzidos por esse lobby. Esse lobby tem que ser desmontado para que o sistema de justiça criminal volte a funcionar. Isso é mais importante do que qualquer apreensão de bens antecipada. Você, João, como avalia essa notícia, os leilões que vêm sendo realizados, a venda dos bens apreendidos do crime organizado? O que mais que é preciso ser feito? Olha, eu acho importante que se façam esses leilões, até porque quando os processos demoram, costuma ocorrer uma deteriorar os bens, né? Então, o Estado atua nesse sentido para evitar essa deterioração e certamente deixa o valor ali consignado em juízo para o caso ocorra uma reversão de decisão nas instâncias superiores, o que não é tão incomum de acontecer. Isso realmente pode acontecer. Agora, existem muitos maquinários, né, muitos bens e recursos no crime organizado que certamente o Estado deve fazer uso, tomar para si. Como o Mota bem colocou, tem um grande lobby, um ecossistema, né, que sempre alega defender os direitos humanos, enfim, né, tem sempre um discurso bonito, mas na prática atua a favor de um garantismo, né, uma espécie de defesa assim, de criminosos, como se a sociedade fosse, né, as pessoas fossem as culpadas pela decisão individual de cada criminoso, o que eu discordo frontalmente. Então, nessa questão específica das vendas, eu entendo que é válido que o Estado faça, evidentemente respeitando as balizas legais, no mínimo ali uma decisão de segunda instância, né? Porque o normal no direito seria isso, após a decisão de segunda instância, em teoria você pode iniciar a execução da sentença, mas para ali até o momento de receber os valores, até porque o STJ, o STF pode acabar revertendo a decisão, ou mesmo anulando a decisão e mandando a primeira instância julgar de novo. Então, é de bom tom que se queime, entre aspas, esses bens para que o valor fique ali segurado e rendendo. E tem também a figura do fiel depositário, quando a justiça fala, você está responsável por cuidar
desse bem, não pode, né, deteriorá-lo, mas eu acho que faz muito mais sentido você vender e deixar o recurso ali, caso a pessoa vença o processo depois, por alguma questão de nulidade, ou mesmo no próprio mérito, depois o Estado devolve o recurso que está ali assegurado, Caniato. Dorgan, para fechar, sua avaliação sobre esse mecanismo que vem sendo adotado. Correto, corretíssimo ali, você arrecadar, pegar ali o que tem aqui, o que está ali disponível, mas o mais importante eu acho que é rastrear o dinheiro do crime organizado, né? Teve alguns movimentos esse ano em cima de fintechs, em cima de grupos econômicos mais sofisticados ali, que é onde se lava o dinheiro do crime organizado de verdade, né? Ele não está ali, aquele sujeito ali da operação, ele só está na ponta ali, revendendo, né? Aquela bucha de canhão. Tem que ter a operação, tem que prender os caras, porque eles têm a tomada do território, isso o Estado que tem que ser o dono do território e não o crime organizado, mas ali a gente sabe que o dinheiro não está ali, o dinheiro está na lavagem de várias atividades que perpassa por várias coisas, casa de aposta, futebol, fintech, banco de investimento, nossa, é infinito, posto de gasolina, tem que ir atrás da onde esse dinheiro é lavado e daí sim sequestrar. E esses 481 milhões é pouco. É muito pouco pro volume que é lavado de verdade. Aí 481 milhões é muito mais bens, né? Aquelas Ferrari que você pega, Lamborghini, você pega ali coisas ali. E eu acho que as armas apreendidas também deviam se reverter para a polícia, né? De alguma maneira se reverter para o uso da polícia, né? Como é em alguns países do mundo.